Meu Deus, tem um bebê no lixo! A dona Ângela, que trabalhava como governanta numa mansão no Alphaville, ouviu um chorinho fraco antes do sol nascer. Foi seguindo o som com o coração já apertado até os latões atrás da cozinha. Quando levantou a tampa da caçamba, travou um recém-nascido enrolado numa manta amarela, com a boquinha arroxeada e o corpinho gelado mal respirando. Ela puxou o neném para fora, na hora colou no peito e começou a esfregar as mãozinhas tentando trazer calor de volta. Foi exatamente nesse instante que o patrão dela, Júlio Marcondes, encostou o carro no portão de serviço. Tinha voltado de uma viagem a trabalho no exterior sem avisar, só para surpreender a filha Helena no recital da escola. Ele desceu e viu a cena: Ângela tremendo segurando um bebê desconhecido ao lado do lixo. Que palhaçada é essa? De quem é essa criança? Ele disparou gelado, já chamando a segurança. Ângela chorava, mas não largava o bebê. Só estendeu um papel amassado. Lê! Por favor, isso é da sua família, não é meu! Júlio leu e empalideceu. O bilhete era da Mariana, viúva do irmão dele. Eu não consigo. Não deixa levarem ele. O bebê se chamava Davi. Era sobrinho dele. E aí veio o golpe mais duro. Helena apareceu na porta de pijama e sussurrou. Pai, eu já tô ajudando a Ângela a dar leite para ele faz 3 noites. Naquele segundo, Júlio entendeu que tinha perdido o controle de tudo e que alguém estava tentando apagar um bebê da própria história da família. Júlio sentiu as pernas falharem. O mundo que ele conhecia tinha acabado de virar do avesso. O caminho até o hospital foi em silêncio quebrado, só pela respiração fraca do bebê no colo da dona Ângela e pelo choro contido da pequena Helena, que segurava a mão da governanta como se soubesse que algo muito sério estava acontecendo. Dentro do carro, Júlio revivia cada ligação ignorada, cada visita adiada, cada vez que colocou o trabalho acima da própria família. No hospital, a verdade veio como uma avalanche. Mariana, a cunhada, estava viva, mas destruída. Magra, abatida, com os olhos vazios de quem tinha desistido de tudo. Quando viu o bebê, entrou em pânico. Ele não devia estar aqui. Sussurrou, tapando os ouvidos. Eu deixei ele lá para não sofrer, para não crescer sabendo que a própria mãe queria morrer. As palavras cortaram Júlio por dentro. E então veio o golpe final. Você abandonou meu marido quando ele mais precisava, Mariana disse com a voz fraca, mas cheia de dor. E quando eu te procurei grávida, a sua mãe mandou eu resolver discretamente. Sozinha. Como se esse bebê fosse uma vergonha. Pouco depois, Dona Eleonora, a mãe de Júlio, apareceu impecável, falando em adoção silenciosa, em preservar o sobrenome da família. Foi Helena, com apenas 8 anos, quem acabou com qualquer argumento. Vovó? Nomes não abraçam. Pessoas abraçam. O silêncio que se seguiu foi pesado. Júlio, pela primeira vez, escolheu não se calar. Mandou a mãe embora e decidiu assumir o sobrinho como filho da casa. Mas quando parecia que tudo tinha parado ali, o celular vibrou. Ela não é a única. A mensagem abriu uma ferida ainda maior. Descobriram que na mesma noite, outra jovem tinha abandonado um bebê no hospital. E alguém o tinha levado. As pistas levaram a um choque impensável. O responsável era Paulo, o motorista de confiança de Júlio, tentando esconder a gravidez da própria filha adolescente. Horas depois encontraram o segundo bebê numa igreja. Vivo, chorando, esperando. Ali, entre lágrimas, culpas e perdões difíceis, Júlio entendeu algo que nunca tinha aprendido nos negócios. O verdadeiro fracasso não é errar, é virar o rosto. Daquele caos nasceu uma nova família, imperfeita, ferida, mas finalmente presente. O jardim da casa nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. 3 meses se passaram, mas Júlio ainda acordava de madrugada com o choro ecoando na cabeça. Às vezes era o do Davi, outras vezes o do pequeno Daniel. Ele levantava, caminhava descalço pelo corredor e parava na porta do quarto infantil só para confirmar que os dois estavam ali respirando vivos. Era o jeito que encontrou de se perdoar aos poucos. Mariana não voltou a ser quem era antes e talvez nunca voltasse. Mas agora ela estava viva de verdade. Morava na edícula da casa, fazia terapia, tomava sol com o filho no colo. Tinha dias bons e dias difíceis.
Nos piores, era Dona Ângela quem sentava ao lado dela sem julgar, sem perguntas. Só ficava. A jovem Lívia, filha do Paulo, terminou o ensino médio à distância. Ainda tremia ao ouvir o próprio bebê chorar, mas não fugia mais. Quando o medo vinha, ela lembrava das palavras de Mariana no chão do quarto. A gente não nasce pronta para ser mãe. A gente aprende ficando. Paulo, consumido pela culpa, largou o volante por um tempo e passou a cuidar do neto com uma delicadeza que ninguém imaginava. Ele não tentava mais resolver tudo sozinho. Aprendeu da forma mais dura que silêncio também machuca. E Júlio mudou. Cancelou viagens, recusou contratos, perdeu dinheiro, mas ganhou presença. Sentava no chão com Helena. Ajudava-as a dar banho nos bebês. Ouvia histórias que antes não tinha tempo para escutar. Uma noite a filha encostou a cabeça no ombro dele e disse: "Pai, agora parece casa." A fundação nasceu sem holofotes. Fundação Davi em Daniel. Um lugar para mães que não sabiam para onde ir. Apoio psicológico. Abrigo, ajuda médica. Nada de formulários frios. Gente olhando no olho. Num domingo de dezembro, o sol bateu no rosto de todos reunidos no gramado. Bebês riam adultos, choravam baixinho, e ninguém tinha vergonha disso. Ângela observava em silêncio quando Júlio se sentou ao lado dela. "Você me ensinou a não olhar para o outro lado", ele disse. Ela sorriu simples. "Eu só segurei o que jogaram fora. Quem decidiu mudar foi você." Naquele instante, Júlio entendeu: riqueza não é o que se protege. É o que se entrega quando alguém está caindo. E família? Família é quem fica. Mesmo quando tudo desmorona. O tempo passou, mas nem tudo cicatrizou do jeito fácil. Algumas feridas só fecham quando a verdade vem à tona, e isso cobra um preço. Dona Eleonora tentou ligar várias vezes. Mandou mensagens longas, frias, cheias de justificativas elegantes. Falava em mal-entendidos, em exageros emocionais, em proteger o nome da família. Júlio leu todas, não respondeu nenhuma. Pela primeira vez ele não sentia culpa, sentia limite. No primeiro Natal sem a avó, Helena perguntou baixinho: "Pai, ela não vem mais." Júlio se agachou na frente da filha. "Ela pode voltar quando aprender a amar pessoas mais do que aparências." Helena pensou um pouco e assentiu como quem entende mais do que os adultos imaginam. A história acabou vazando. Não por escândalo, mas por verdade. Uma enfermeira falou depois, outra mãe apareceu, depois outra. Em poucas semanas, a Fundação Davi e Daniel estava recebendo mulheres de todo canto. Algumas grávidas, outras com bebês no colo. Todas com o mesmo olhar medo, misturado com vergonha. Mariana começou a ajudar nos atendimentos. No começo só servia café. Depois, sentava ao lado. Um dia uma menina chorou e disse: "Eu pensei em jogar meu filho fora." Mariana respirou fundo antes de responder: "Eu também. E tô aqui para te dizer que pedir ajuda muda tudo." Dona Ângela continuava sendo o coração da casa. Não gostava de entrevistas, não subia em palco, não aceitava elogio exagerado. Mas era sempre ela quem acordava primeiro quando algum bebê chorava. Sempre ela quem segurava a mão de alguém em crise. Uma tarde, Júlio a encontrou sentada no jardim, observando as crianças brincarem. "Se você não tivesse ouvido aquele choro..." Ele começou. Ela interrompeu com suavidade. "Eu ouvi porque não fechei o ouvido. Muita gente escuta e escolhe fingir que não é com ela." Naquele dia, Júlio escreveu uma carta, não para a imprensa, não para investidores, para si mesmo. Prometeu nunca mais confundir sucesso com silêncio, nem amor com controle. À noite, com a casa cheia, bagunçada e viva, ele percebeu algo simples e definitivo. Nada do que tinha antes fazia tanto sentido quanto aquele caos cheio de gente imperfeita tentando acertar. E talvez essa fosse a maior herança que ele poderia deixar. A carta que Júlio escreveu naquela noite não ficou guardada numa gaveta. Ela virou atitude. Meses depois, ele estava sentado numa cadeira simples numa sala pequena da fundação, ouvindo uma mulher falar entre soluços. Não era investidora, não era jornalista. Era só mais uma mãe cansada, com olheiras fundas e um bebê dormindo no colo. "Eu quase fiz besteira", ela confessou. "Achei que meu filho ia estragar minha vida." Júlio não interrompeu. Aprendeu que escutar às vezes salva mais do que qualquer discurso. Quando a mulher saiu mais leve, Dona Ângela se aproximou com 2 copos de café. "Você mudou mesmo", ela disse, entregando um deles. "Não", Júlio respondeu.
Eu só parei de fingir que não via. Em casa, a mudança era visível nos detalhes. Helena agora ajudava a escolher as roupinhas dos bebês, corrigia quem falava coitadinho e fazia questão de dizer: eles não são problema. Eles são pessoas. Mariana teve uma recaída. Uma manhã em que não conseguiu levantar da cama. O medo voltou pesado. Mas dessa vez, ela não ficou sozinha. Ângela sentou na beira da cama. Lívia deitou no chão ao lado. Júlio ficou na porta respeitando o tempo. Eu ainda tenho medo. Mariana chorou. Ter medo não te faz fraca. Ângela respondeu. Te faz humana. Paulo, aos poucos, começou a falar em público. Tremia, gaguejava, mas contava a própria falha. Dizia que tentou proteger e quase destruiu. Muitos homens o ouviam em silêncio com vergonha nos olhos. Era ali que a semente começava. Dona Eleonora nunca voltou. Mandou flores uma vez. Júlio devolveu. Não por ódio, mas por coerência. Amor sem responsabilidade não cabia mais ali. Numa tarde quente, o jardim estava cheio. Crianças correndo mães, conversando, vida acontecendo sem pedir licença. Júlio observava tudo quando Helena se aproximou e perguntou. Pai, você acha que a gente salvou eles? Ele sorriu emocionado e puxou a filha para perto. Não, filha. Eles salvaram a gente. E naquele instante, olhando aquele caos imperfeito, Júlio entendeu algo que nunca aprenderia. Em reunião nenhuma. O verdadeiro legado não é o nome que fica. É o cuidado que continua. O que ninguém contou para o Júlio é que fazer a coisa certa não traz paz imediata. Traz responsabilidade. Meses depois, numa noite chuvosa, o telefone tocou já tarde. Do outro lado da linha, uma assistente social falou com a voz cansada. Tem uma mãe aqui. Ela só aceitou vir porque ouviu falar de você. Disse que se não fosse hoje não voltaria amanhã. Júlio vestiu a primeira jaqueta que encontrou e saiu sem pensar. Quando chegou, encontrou uma mulher sentada no chão do corredor, abraçando o próprio corpo. O bebê dormia num carrinho emprestado. Eu não vim pedir dinheiro, ela disse antes mesmo de ele falar. Eu só não quero fazer besteira. Júlio sentou no chão ali mesmo. Então você veio no lugar certo. Ele aprendeu que salvar alguém não é um evento. É um processo. Às vezes longo, às vezes doloroso, às vezes frustrante. Nem todas as histórias tinham finais bonitos. Algumas mães desistiam do acompanhamento. Algumas voltavam, outras sumiam. E isso doía. Teve uma noite em que Júlio chorou sozinho no escritório da fundação. Sentiu medo de não estar fazendo o suficiente. Foi Ângela quem encontrou ele assim. Você não é Deus, ela disse com firmeza e carinho. Você só é alguém que decidiu não virar o rosto. Isso já muda tudo. Em casa, Helena crescia rápido demais. Um dia chegou da escola e contou. Eu falei da fundação na sala. Uma menina disse que a mãe dela chora escondido. A professora pediu o contato. Júlio percebeu ali que a transformação tinha ido além dos muros da casa. Mariana, num grupo de apoio, falou pela primeira vez sem tremer. Eu não abandonei meu filho porque não amava. Eu abandonei porque achava que ninguém me amava. O silêncio que veio depois foi pesado e necessário. Naquele mesmo mês, Júlio vendeu um dos imóveis de luxo que nunca usava. O dinheiro virou mais leitos, mais psicólogos, mais noites, sem que ninguém precisasse escolher entre o desespero e o silêncio. Num fim de tarde, sentado no jardim com Davi e Daniel, brincando na grama, Júlio pensou em quem ele era antes. Um homem respeitado, ocupado, vazio. Agora era só um homem cansado, mas inteiro. Ele finalmente entendeu: não existe final feliz perfeito. Existe presença. E presença, quando é de verdade, salva vidas, inclusive a nossa. E você, o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O último inverno chegou mais silencioso do que Júlio esperava. Não houve crise nem ligação desesperada no meio da noite. E foi isso que mais o assustou no começo. Ele aprendeu que o silêncio podia significar duas coisas: abandono ou reconstrução. Com o tempo percebeu que naquele caso era a segunda opção. A fundação já não dependia só dele. Havia mães ajudando mães. Mulheres que antes chegavam cabisbaixas agora voltavam para contar pequenas vitórias. Um emprego simples, uma noite inteira de sono, um sorriso que tinha voltado sem pedir licença.
Numa dessas tardes, Mariana entrou no escritório de Júlio com Davi no colo. O menino já engatinhava curioso vivo de um jeito que doía de tão bonito. Eu vou me mudar, ela disse com voz firme. Júlio sentiu um aperto automático no peito, mas ouviu até o fim. Consegui um trabalho. Aluguei um lugar pequeno. Eu preciso tentar. Por mim. Mas não sozinha como antes. Agora eu sei onde voltar. Ele sorriu orgulhoso. Aquilo não era perda. Era exatamente o objetivo. Lívia também começou a caminhar com as próprias pernas. Voltou a sonhar em fazer enfermagem. Dizia que queria ser a profissional que não olha para o outro lado. Paulo, mais quieto, virou presença constante não como salvador, mas como pai, que aprendeu a pedir perdão com atitudes. E Ângela? Ângela continuava igual. Acordando cedo, fazendo café forte, escutando mais do que falando. Um dia Júlio perguntou por que ela nunca foi embora mesmo quando podia. Ela pensou um pouco antes de responder. Porque alguém precisava ficar. E porque eu sei como é ser invisível. Numa manhã comum, Helena voltou da escola e anunciou: pai, eu quero ajudar na fundação quando crescer. Mas não para mandar, para cuidar. Júlio sentiu os olhos arderem. Aquilo era o futuro se desenhando sem medo. À noite ele caminhou pelo jardim vazio, lembrando do homem que foi. Rico, respeitado, distante. Agora tinha menos controle, menos certezas e muito mais verdade. Ele entendeu enfim que algumas histórias não pedem aplauso. Pedem constância. Porque salvar alguém uma vez é bonito. Mas escolher ficar é amor. E você, o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. A primavera chegou devagar, quase pedindo licença. Não houve inauguração nem placa nova no portão. Mas Júlio sentiu a mudança no ar. Pela primeira vez em muito tempo, a casa não respirava urgência, respirava continuidade. Numa manhã clara, ele encontrou Ângela sentada no banco do jardim, observando Davi e Daniel brincarem com Helena. As três crianças riam alto, tropeçando na grama sujas de terra e felicidade. Júlio parou ali em silêncio. Aquela cena simples valia mais do que qualquer conquista que ele já tivesse colocado no currículo. Eles cresceram rápido, né? Ele comentou. Ângela sorriu sem tirar os olhos deles. Não. A gente é que aprende a enxergar devagar. A fundação seguia firme. Já não era novidade nem manchete. Era rotina. E isso Júlio aprendeu era o maior sinal de sucesso. Mulheres chegavam com medo e iam embora com plano. Algumas voltavam só para contar que tinham conseguido um emprego, um aluguel simples, uma noite sem chorar. Outras apareciam apenas para agradecer com um abraço apertado e silencioso. Nem todas as histórias davam certo, e Júlio parou de se culpar por isso. Ele entendeu que ajudar não é controlar o final, é sustentar o meio. Numa tarde, Mariana voltou para uma visita. Mais firme, mais inteira. Davi correu até ela e depois voltou sem drama para brincar. Júlio percebeu ali que amor não prende. Amor cria raiz suficiente para permitir distância. Lívia passou para contar que tinha sido aceita no curso técnico de enfermagem. Chorou no meio da frase. Paulo de longe apenas assentiu com os olhos marejados. Não precisava dizer nada. Estava presente e isso bastava. À noite, Júlio encontrou Helena desenhando na mesa da cozinha. O que é isso? Perguntou. É a nossa casa, ela respondeu. Não a de tijolo. A outra? No papel havia gente de mãos dadas, tamanhos diferentes, nomes escritos tortos. Nenhuma cerca. Júlio sentiu o peito apertar. Não de dor, de sentido. Ele finalmente compreendeu o que a vida tentou ensinar do jeito mais duro. Família não é quem nunca erra. É quem fica, aprende e escolhe cuidar. Todos os dias. E talvez esse fosse o verdadeiro final feliz. Não o perfeito. O verdadeiro. O reconhecimento veio quando ninguém estava esperando. Numa manhã comum, Júlio foi chamado à prefeitura para uma conversa rápida. Entrou achando que era mais uma burocracia qualquer. Saiu diferente. A cidade queria apoiar oficialmente a fundação, ampliar o alcance e transformar aquele cuidado silencioso em política pública. Júlio ouviu tudo com atenção, mas fez uma exigência simples, sem foto ensaiada, sem discurso bonito. O foco são as mães, não meu nome. No caminho de volta, ele pensou em como a vida tinha dado voltas estranhas. Antes ele buscava impacto. Agora só queria coerência.
Na Fundação Ângela organizava roupas doadas quando uma mulher se aproximou segurando um bebê de poucos meses. Eu fui uma das primeiras, ela disse com a voz trêmula. Cheguei aqui achando que ia deixar meu filho e sumir. Vocês não deixaram. Ângela a abraçou forte. Não disse nada. Nunca foi de grandes frases, mas aquele abraço carregava anos de escolhas certas feitas em silêncio. Helena crescia observando tudo. Um dia chegou da escola com um trabalho nas mãos. Era para falar sobre heróis, explicou. Eu escrevi sobre a Ângela. Júlio leu. Não havia superpoderes no papel. Só presença, coragem e cuidado diário. Ele percebeu que o exemplo mais forte não foi o que ele tentou ensinar, mas o que deixou ser visto. Mariana apareceu para o almoço de domingo. Não ficou muito. Disse que precisava voltar cedo, tinha compromisso. Júlio entendeu. A autonomia dela era a maior vitória. Antes de ir, ela olhou para o jardim e falou: se eu não tivesse sido encontrada naquele fundo do poço, eu não estaria aqui. Você se deixou encontrar, Júlio respondeu. No fim da tarde, quando a casa ficou quieta, Júlio sentou no mesmo banco do jardim, onde tudo parecia sempre começar. Pensou no bebê encontrado no lixo, no homem que ele era, no homem que estava tentando continuar sendo. Ele entendeu algo simples, mas definitivo: histórias não se encerram quando a dor passa. Elas continuam quando alguém decide não repetir o abandono. E enquanto houvesse gente disposta a ficar escutar e cuidar, nenhuma dessas histórias estaria perdida. O dia em que Júlio percebeu que a história tinha completado um ciclo foi mais simples do que ele imaginava. Era fim de tarde. A casa estava barulhenta, cheia de passos pequenos correndo pelo corredor. Davi e Daniel, agora mais firmes nas pernas, disputavam quem chegava primeiro no jardim. Helena vinha atrás rindo, fingindo que não conseguia alcançá-los. Júlio observava tudo da porta com um nó bom no peito, aquele que mistura gratidão e espanto. Ele lembrou do homem que chegou ali, um dia antes do amanhecer, e encontrou um bebê no lixo. Lembrou do medo, da raiva, da vergonha. Lembrou de como quase deixou o silêncio vencer. Naquela noite houve uma pequena reunião na fundação. Nada oficial. Só mães, crianças, café quente e histórias sendo contadas sem pressa. Uma mulher tomou coragem e falou: eu sempre achei que ninguém ia me escolher. Hoje eu sei que não era isso. Eu só precisava de tempo e de alguém que ficasse. Júlio engoliu em seco. Aquela frase resumiu tudo. Ângela continuava sentada no mesmo canto de sempre, atenta, firme. Alguém perguntou se ela tinha noção do que tinha começado. Ela respondeu baixo, quase constrangida. Eu só peguei no colo. O resto foi escolha de cada um. Mariana apareceu com um bolo simples feito em casa. Não para agradecer, mas para compartilhar. Lívia trouxe o filho agora saudável e contou que tinha passado na primeira prova do curso. Paulo chegou mais tarde em silêncio e sentou perto da neta. Não precisava dizer nada. Estava ali. Quando a casa esvaziou, Júlio ficou sozinho no jardim. O céu escurecia devagar. Ele sentou no banco, respirou fundo e entendeu algo que nunca tinha aprendido com dinheiro, contratos ou status. Não foi ele quem salvou aquelas pessoas. Foi a coragem coletiva de não virar o rosto. A história que começou no lixo não terminou em glória. Terminou em rotina, em gente cuidando de gente, em crianças crescendo sem precisar pedir desculpa por existir. Antes de entrar, Júlio olhou uma última vez para a casa iluminada e pensou: talvez esse seja o verdadeiro final feliz. Não o que apaga a dor, mas o que impede que ela se repita. E você, o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O que veio depois não foi grandioso. E talvez por isso tenha sido tão verdadeiro. 1 ano depois daquela madrugada que mudou tudo, Júlio acordou antes do despertador. A casa ainda estava quieta. Caminhou devagar até a cozinha e encontrou Ângela sentada à mesa, tomando café como fazia todos os dias havia anos. Não dormiu? Ele perguntou. Dormir eu dormi, ela respondeu. Só acordei pensando em como a vida dá volta. Naquele dia a fundação completava 1 ano. Não teria evento, não teria discurso. Só um almoço simples feito ali mesmo com quem quisesse aparecer. Júlio insistira que fosse assim. Queria ver gente, não palco. As pessoas começaram a chegar aos poucos.
algumas com crianças maiores, outras grávidas de novo, mas agora com acompanhamento com apoio. Uma mulher trouxe flores do quintal de casa. Outra apareceu só para dizer que tinha conseguido assinar o primeiro contrato de aluguel da vida. Pequenas conquistas. Gigantes para quem quase desistiu. Helena, agora um pouco mais alta, corria entre as mesas, ajudando a servir suco. Pai, posso sentar com a Dona Rosa? Perguntou. Ela fica nervosa quando fala. Júlio assentiu emocionado. Aquela sensibilidade não se ensinava, se vivia. Mariana chegou mais tarde com Davi pela mão. Não ficou muito. Antes de ir, parou diante de Júlio. Obrigada por não ter desistido de mim quando eu não acreditava em nada, disse. Você só precisava de tempo, ele respondeu. O resto você fez sozinha. No fim da tarde, quando o sol já descia, Ângela chamou Júlio para fora. O jardim estava cheio de vozes misturadas, risos, choros de bebê. Vida acontecendo sem pedir desculpa. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse. Não é o que você construiu. É o que você deixou de destruir ficando. Júlio respirou fundo. Pensou em tudo que quase perdeu por orgulho, silêncio e pressa. Pensou no bebê encontrado no lixo, pensou em quantas histórias ainda estavam por vir. Naquele instante ele teve certeza de uma coisa. Nem toda redenção faz barulho. Algumas só mudam o rumo, e isso já é milagre suficiente. E você, o que aprendeu com essa história? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O segundo ano começou sem anúncio, sem marco simbólico. E foi justamente aí que Júlio entendeu que a história tinha entrado na parte mais difícil e mais bonita. Não era mais sobre resgatar. Era sobre sustentar. Houve semanas cansativas, cortes de verba pública que atrasaram atendimentos, mães que prometeram voltar e nunca mais apareceram. Uma criança que precisou ser levada às pressas para o hospital no meio da madrugada. Nesses dias, Júlio sentia o velho impulso de resolver tudo sozinho voltar. Mas agora ele respirava fundo. E pedia ajuda. A gente não precisa ser forte o tempo todo, Ângela dizia. Precisa ser honesto. Helena começou a perceber isso também. Um dia chegou em casa emburrada a mochila jogada no sofá. Eu fiquei com raiva hoje, confessou. Uma colega riu de uma mãe da fundação. Júlio se sentou ao lado dela. E o que você fez? Fiquei do lado da mãe. Mesmo com medo, ele sorriu. Era assim que os ciclos mudavam. Mariana passou por um momento delicado. O trabalho apertou, o cansaço bateu e ela pensou em desistir. Mas em vez de sumir, voltou à fundação numa tarde chuvosa. Eu não vim pedir colo, ela disse. Vim lembrar quem eu virei. Saiu dali mais leve. Não porque alguém resolveu por ela, mas porque foi vista. Lívia começou o estágio no hospital. No primeiro dia voltou chorando. Eu quase não aguentei ouvir uma mãe dizer que queria sumir. Ângela segurou as mãos dela. Então fica. Às vezes ficar é o maior ato de amor. No fim daquele ano, Júlio percebeu que a casa estava diferente de novo. Não mais cheia o tempo todo. Mas sempre aberta. Sempre pronta. Numa noite tranquila, ele ficou no jardim, olhando o céu escuro. Pensou em tudo que tinha sido perdido. E em tudo que tinha sido reconstruído com paciência, falhas e coragem. Ele entendeu algo essencial: histórias que salvam não terminam. Elas seguem imperfeitas, exigindo escolha diária. Antes de entrar, ouviu o som de risadas vindas da cozinha. Era Ângela ensinando Helena a fazer café do jeito certo. Júlio sorriu, enquanto façam-me. Se alguém disposto a ficar, nenhuma dessas histórias estaria realmente sozinha. O terceiro ano trouxe uma pergunta que ninguém queria fazer em voz alta, e se um dia Ângela não estivesse mais ali, ela começou a cansar mais rápido. Nada grave no começo. Só pausas mais longas, um suspiro antes de levantar a xícara de café esquecida pela metade. Júlio percebeu antes de todo mundo, mas ficou em silêncio como quem tem medo de confirmar. Foi Helena quem falou primeiro. Ela tá diferente, pai. Não havia drama, só verdade. O médico confirmou semanas depois. Nada urgente, mas sério o suficiente para exigir descanso, cuidado, menos noites em claro. Ângela ouviu tudo com calma. Depois sorriu daquele jeito manso que sempre teve. Agora é a vez de vocês ficarem, disse. A casa sentiu. Não pelo trabalho acumulado, mas pela ausência do centro invisível que mantinha tudo em pé. Mariana passou a chegar mais cedo. Lívia assumiu turnos extras.
Júlio errou café, queimou comida, perdeu o horário e aprendeu. Uma noite sentou ao lado de Ângela no quarto. Eu tenho medo de não dar conta sem você. Ela segurou a mão dele. Você já tá dando, só não percebeu ainda. Enquanto isso, a fundação continuava. Com tropeços, com falhas, com gente aprendendo na prática que cuidar também cansa. E que cansaço não é sinal de fracasso. Num sábado simples, Ângela apareceu no jardim, apoiada numa cadeira. As crianças correram até ela. Davi e Daniel abraçaram suas pernas como se soubessem que aquele gesto era importante. Helena se aproximou e perguntou baixinho. Você vai embora? Ângela se abaixou com esforço e ficou na altura dela. Não, meu amor. Eu só vou ficar de um jeito diferente. Foi ali que Júlio entendeu algo que nunca tinha aprendido. As pessoas que mudam tudo não precisam estar em todos os lugares. Elas ensinam outros a continuar. Naquele fim de tarde, a casa estava mais silenciosa, mas não vazia. Júlio observou todos ajudando, errando, tentando de novo, e percebeu que a história não dependia mais de um milagre isolado. Dependia de continuidade. Antes de entrar, ele olhou para Ângela mais uma vez. Ela fechou os olhos, sentindo o sol no rosto. Valeu a pena, ela murmurou. E valeu. Porque quando alguém ensina a ficar, mesmo quando precisa descansar, o amor não vai embora. O tempo ensinou a todos a andar sem pressa. Ângela já não acordava antes do sol, nem era a primeira a ouvir qualquer choro. Agora sentava-se na varanda pela manhã, coberta por um chale simples, observando a casa seguir viva sem depender exclusivamente dela. E isso, no fundo, era sua maior obra. Júlio passou a cuidar dos detalhes que antes não via. Conferia se tinha comida suficiente, perguntava como cada um estava de verdade, e aprendeu que liderar não era estar à frente, mas não abandonar o caminho. Helena crescia com esse exemplo. Ajudava sem ser mandada, percebia silêncios, oferecia abraço antes de conselho. Num fim de tarde, Ângela chamou Júlio para perto. Tá vendo, disse apontando para a casa cheia de gente comum, imperfeita, tentando. Agora não sou só eu. Isso é família. Ele entendeu ali que o ciclo estava completo. O bebê encontrado no lixo tinha virado um elo. A dor tinha virado presença. E a presença, compromisso. Naquela noite, Júlio escreveu apenas uma frase num papel e deixou na mesa da cozinha: quem fica muda tudo. E essa é a lição que essa história deixa. Às vezes, salvar alguém não é fazer algo grandioso. É ficar quando seria mais fácil ir embora. É ouvir quando ninguém mais quer escutar. É cuidar mesmo cansado. O mundo não muda com heróis perfeitos, muda com pessoas comuns que escolhem não virar o rosto.